Voltamos para a segunda parte da aula sobre petição inicial desse mini curso sobre fase postulatória. E agora vamos falar sobre o inciso 2. O inciso 2 ele vai trazer sobre a qualificação das partes. A qualificação das partes. Só olhar ali no inciso 2 que você vai saber quais são os elementos que devem constar na qualificação das partes. Nome, prenome, estado civil, profissão, endereço, domicílio, se tem endereço eletrônico e tudo mais. Por que, por exemplo, estado civil é importante? Para saber qual que se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira, e isso tem implicância nas ações que dizem respeito ao direito real imobiliário. A depender da situação, quando você qualifica a parte autora ou a parte requerida, pode ser que vai ser necessário a outorga uxória ou outorga marital. Então, saber disso daí, o estado civil, é importante porque isso pode, talvez lá na frente, gerar uma necessidade de saneamento de um vício processual que você pode corrigir já desde a petição inicial, tá certo? A parte requerida, quando você vai informar sobre o estado civil dela, se você não sabe qual que é o estado civil da parte requerida, basta dizer o seguinte: estado civil não conhecido ou estado civil desconhecido, tá? Uma expressão equivalente. Evidentemente que a parte autora, quando você está fazendo a petição para ela, você tem acesso a todos esses dados. Você tem sim que colocar todos os dados que constam ali no inciso 2 do artigo 319. Quando se refere ali no inciso 2, falando sobre o endereço eletrônico, esse endereço eletrônico ele é mais voltado para as empresas que têm muitas ações em massa. Tá? Eu posso colocar o e-mail da parte autora? Pode sim, mas eu recomendo você a colocar o e-mail seu como advogado, tudo bem? Na peça prática da OAB, se você vai fazer qualquer segunda fase que envolva CPC, lá o examinador quer saber, você não vai inventar dados, ele quer saber se você sabe a ordem que deve constar esses dados. Então você vai colocar o nome, se o examinador der qual que é o estado civil, você vai colocar qual que é o estado civil, se não vai colocar nome, estado civil, profissão, endereço, tudo bem? Não invente dado nenhum, porque senão dá identificação de peça. Mas saber a importância da profissão, nós temos que lembrar do militar, tá? O militar, quando ele não for encontrado não foi encontrado na sua residência, ele pode ser citado lá no quartel onde ele está vinculado, tudo bem? Então, a importância de saber a profissão também tem relação às regras de citação, à regra de citação. Então, por mais que seja talvez uma informação que muita gente desconsidera, saber a profissão, mas a profissão vai dizer e vai ditar muita coisa sobre regra de citação. Então é importante saber. Se não sabe a profissão, principalmente do réu, estamos falando isso quando você não sabe a profissão do réu. Você tem duas saídas. Ou você coloca profissão desconhecida ou ignorada, ou então você utiliza dos parágrafos primeiro a segundo do 319, pedindo para que seja diligenciado, requerendo ao juiz que seja feita diligências para que essa informação seja suprida, tá bom? É preciso sim CPF, RG. E às vezes saber CPF e RG da parte contrária é a parte mais complicada da qualificação. É o elemento mais complicado da qualificação. Como é que eu vou saber CPF e RG? Da parte contrária, quando às vezes você não tem nenhum tipo de contrato com ela, você não tem nenhuma cópia de documento pessoal, não tem nada. Utiliza também o que o artigo 319, parágrafo 1º e 2º traz, que é requerer diligências ao juízo para que essas informações sejam complementadas, tá bom? Qualificação, você vai qualificar todo mundo que for necessário, todo mundo, parte autora e parte requerida. Lembrando que pode ter litisconsórcio ativo, pode ter litisconsórcio passivo, pode ter litisconsórcio misto. E aqui, você lembra quando você estudou sobre litisconsórcio multitudinário? Aqui vai enquadrar o litisconsórcio multitudinário.
Imagina você que está advogando a favor ou contra um condomínio, tá? A favor ou contra. Você está representando aí 50 moradores, representando 50 moradores. Ele está advogando contra o condomínio ou contra outros 50 moradores, não importa. Aqui entra o litisconsórcio multitudinário, tá? Então, você qualifica, talvez, quem é o condômino que vai representar todos e diz que vai utilizar do Instituto Jurídico do litisconsórcio multitudinário para poder complementar a sua qualificação, porque senão, imagina, qualificar 50 pessoas vai ficar enorme. Então, aquela noção de litisconsórcio multitudinário que você viu lá na parte inicial do CPC, do processo civil, que você talvez desconsiderava, não entendia como isso viria para o processo, ele vem aqui, ele vem justamente nessa parte, ele começa a aparecer aqui na qualificação. Já o inciso 3 vai falar assim: a petição inicial deve indicar fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Ótimo, vamos parar aqui e aqui nós vamos terminar esse bloco de aula. Fatos é simples. Fatos nada mais são do que os acontecimentos de qualificação jurídica que importam para o deslinde do processo. Então você vai dissertar todos os acontecimentos e todos os fatos que forem importantes para resolver aquele processo. Você vai trazer fatos jurídicos, ou seja, fatos que importam para o direito. Então você vai descrever os fatos que são relevantes. Quanto mais detalhes nos fatos você colher, melhor ficará para você fazer a sua petição inicial. Mais fácil será para você fazer a narração dos fatos. A narração dos fatos nada mais é do que uma redação, tá? Nada mais é do que você literalmente dissertar o que é que aconteceu. E a dissertação ela vai muito de pessoa para pessoa, mas eu recomendo que seja feito, lógico, em uma ordem cronológica de acontecimentos. Tal data aconteceu o evento, tal data a parte procurou a parte contrária, tal data tentaram um acordo e não tiveram acordo, por isso está no judiciário. Então, eu recomendo sempre colocar aí por uma organização de eventos para dar lógica à sua petição inicial. Fatos é a parte mais simples. E quando falo sobre fatos, nós temos um ditado que fala assim: me dê os fatos que eu te darei o direito. Os fatos vão dar subsídio para o que você vai pedir lá na parte dos pedidos. Se você narrar alguma coisa e pedir outra, a sua petição inicial não terá lógica entre a narração dos fatos e os pedidos, tá certo? Então o juiz ele estará adstrito àquilo que você pedir, mas o seu pedido tem que ter relação lógica com os seus fatos, tá bom? Então, se você esqueceu de narrar alguma coisa e esqueceu de pedir, só fazendo outra ação para poder recuperar, talvez, digamos assim, esse prejuízo. Quando se fala sobre fundamentos jurídicos do pedido, nós temos que pensar o seguinte: fundamento jurídico do pedido é diferente da fundamentação legal. Fundamentação legal é a indicação expressa de qual artigo ou de qual cláusula contratual, por exemplo, você, parte autora, entende que vai resolver o seu problema. É indicar, por exemplo, o artigo 950 para resolver o seu problema, o artigo 950 do Código Civil para resolver o seu problema, artigo 944 do Código Civil para resolver o seu problema. A fundamentação legal é a indicação do artigo, do dispositivo legal, de uma citação da doutrina, de uma jurisprudência. Por isso que eu falei para vocês no primeiro bloco, para a gente pensar sobre jurisprudência. Quando falo sobre jurisprudência, por favor, não encha a petição inicial ou não dê corpo na petição inicial somente juntando jurisprudência de forma aleatória. Tem quantidade ideal de jurisprudência? Não tem. Não tem quantidade ideal ou de limitação de jurisprudência. Isso vai ser de acordo com o caso a caso. O que eu recomendo você juntar sempre uma jurisprudência do tribunal do seu estado
e uma jurisprudência do STJ. Ficam duas jurisprudências casadinhas, que vai dar uma fundamentação bem interessante para a sua petição inicial. Tem muita petição inicial que a pessoa às vezes quer ganhar corpo ou dar volume e coloca lá 5, 6 jurisprudências. Olha, realmente o juiz não vai ler esse tanto de jurisprudência, tá? Até porque o mesmo acesso à jurisprudência que você tem, ele também tem. Então, até porque o juiz não vai ficar atrelado à sua fundamentação legal. Você pode falar, olha, excelência, eu entendo que o artigo 944 resolve o meu problema. O juiz não vai ficar atrelado a ele. O juiz pode entender que o que vai resolver seu problema é o artigo 941 do Código Civil, por exemplo, tá bom? E por mais que você indique determinada jurisprudência, falando que essa jurisprudência explica o seu caso e resolve aquele instituto jurídico que você está ali pleiteando ou está discutindo, o juiz pode entender que aquela jurisprudência não explica e não resolve e invocar outra jurisprudência para resolver. Tudo bem? Então, fundamentação legal é diferente de fundamentação jurídica, tá bom? Algumas doutrinas, eu preciso dizer isso daí, algumas doutrinas trazem fundamentação legal e fundamentação jurídica como a mesma coisa. Vocês vão encontrar isso daí na doutrina, tá? Fundamentação legal e fundamentação jurídica sendo a mesma coisa. Só que tem uma diferença. Porque se a fundamentação legal com a fundamentação jurídica fossem realmente as mesmas coisas, o CPC ia indicar que obrigatoriamente a parte tinha que trazer a fundamentação legal. E a única coisa que a parte tem que trazer é a fundamentação jurídica do pedido dela. E o que é a fundamentação jurídica? Portanto, o professor Chiovenda, ele tem uma expressão que resume basicamente tudo o que é a fundamentação jurídica do pedido. Fundamentação jurídica do pedido nada mais é do que a origem do direito, nada mais é de onde o seu direito nasceu. Qual que é o instituto maior do nascedouro do seu direito ou da ameaça do seu direito. Então, fundamentação jurídica do seu pedido será anulação do negócio jurídico, vício dos negócios jurídicos. Agora, qual espécie de vício? Aí já vai cair na fundamentação legal, entendeu? Quando você fala sobre fundamentação legal, dizendo que é a origem do seu direito, olhando para um contrato especificamente, é dizer qual que é a origem do meu direito? Essa relação contratual que foi descumprida. E qual que é a fundamentação legal? É a cláusula específica que foi descumprida. Ficou claro? Viu tanto que é fácil? Viu tanto que é fácil? E viu que não tem como confundir fundamentação legal com fundamentação jurídica? Tanto é que você não precisa, de verdade, você não precisa colocar fundamentação legal na sua petição inicial nem na sua contestação, mas você tem que indicar de onde o seu direito está nascendo ou está sendo ameaçado. Olha, excelência, meu direito está nascendo, ou meu direito nasceu porque alguém lesou meu patrimônio. Meu direito nasceu porque alguém está fazendo uma cobrança indevida, tá certo? Esse é o Instituto Macro, que vai afunilando de acordo com a sua indicação enquanto parte daquilo que é fundamentação legal que você pode utilizar para resolver o seu problema. Tudo bem? Vamos fazer mais um corte aqui para a aula não ficar muito extensa. No próximo bloco eu já volto.